Vamos aqui para o rito de defesa, rito acadêmico de defesa pública da tese do Marcelo de Paula Marim, intitulada O Horizonte Político de Guicciardini entre Maquiavel e Gianotti. Pela praxe, o candidato uma breve apresentação dos resultados da sua pesquisa, transformada em tese, e na sequência os membros da banca fazem a arguição. Então, pela prática, também nós vamos começar com os nossos convidados externos. Minha direita, o professor Nilo Henrique Neves dos Reis, que é da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Do lado, o professor Sidney Francisco do Nascimento, da Universidade Federal do Maranhão. E da casa, professores Miguel Vadi Chaya, do Departamento de Política, e o professor Marcelo Perini, do Departamento de Filosofia. E eu sou o Antônio Valverde, orientador da tese. Então, após a fala do Marim, o professor terá próximo de 25 minutos para fazer a sua evolução, e já com um ajuste fiscal, estamos com 30, e o Marim terá também o mesmo tempo para a sua resposta às arguições. Então, por favor, Marim, sua apresentação. Bom, o trabalho, boa tarde a todos e a todas, senhores professores, agradeço a vinda. O trabalho consistiu em retomar uma leitura de Guicciardini que eu já havia feito no mestrado, ressituá-lo, abrir o leque da obra do próprio Guicciardini, fazer um contraponto que já havia sido feito em parte à obra de Maquiavel, e um novo contraponto à obra de Donati, que é um outro pensador contemporâneo. Se Maquiavel é pouco conhecido, que não é verdade, é muito conhecido, Guicciardini é pouco conhecido e Donati é pouquíssimo conhecido. Donato Gianotti. Então eu procurei até dar esse relevo, né, para mostrar que no tempo e no espaço existiram outros pensadores, né, um outro pensador que também tem um relevo e tem uma contribuição. Segundo Pocock, o próprio Gianotti é o último pensador do humanismo cívico. Então, o material que eu usei foram livros originais lá da época, né? Tive muito problema com o toscano mesmo, né? Material que tem que estar no idioma um pouco lá para trás. Todo o material em italiano, foi feita uma pesquisa dos comentadores, né? Longa. E aí eu pude trabalhar com a biografia. No início, no primeiro capítulo, eu trabalhei com a biografia do Guicciardini. Guicciardini, ele nasce em Florença em 1483. Ele é de uma família tradicional e rica. A sua família já ocupava cargos por 300 anos na República de Florença. E ele, muito jovem, foi fazer seus estudos em Ferrara e depois em Pádua. Voltou doutorado em Direito Civil pelo Colégio de Pisa e teve uma obra interessante, a Storia Fiorentini, preparada, deixada à disposição na época, antes dos 26 anos de idade. Ele se dedicou a uma prática política junto de um grupo que era uma aristocracia burocrática
se localizava na administração de Firenze também, com senadores, com clérigos, com executivos do Estado florentino, que eram seus antepassados nos últimos 300 anos. Então a genealogia dele é uma genealogia de proximidade do poder em todas as instâncias dos governos de Firenze. Tá? O seu casamento foi um casamento com a filha de um grande líder desse grupo, esse grupo chamado de Otimate, que abriu muitas portas para ele. Com menos de 30 anos, ele já havia ocupado, quase completando 30 anos, um pequeno cargo de embaixador em Lucca, e depois ele teve um outro cargo importante para a época, que foi o cargo de embaixador de Florença, na Espanha, onde ele faz muitas crônicas, trabalha o seu olhar de observação, seu olhar político em si, de particularizar. Ele destoa da época devido à sua particularização, o seu olhar mais objetivo e recheado com documentos da época. Na época, os humanistas trabalhavam com dois discursos. A vera história, que era uma imitação dos clássicos, com um tom moralista, exaltando a boa conduta. E as crônicas, que não eram bem vistas, eram uma espécie de um material de segunda categoria, que tratava de fatos particulares. Guicciardini inova, tá? Ele trabalha com método, trabalha com documentos, trabalha com análises objetivas. Segundo Binotto, ele faz um cruzamento de história e política sem ensinamentos morais. Agora, a curiosidade, ele não escreveu para ser lido. Tá? Então, a obra dele, que eu tive acesso, são mais de 13 livros, e ele deixou claro que ele não queria que fossem publicados. A maior parte dos livros foram achados após 1850 por herdeiros e colocados na época do Risorgimento italiano. Inclusive, houve manipulação para dizer que o ideal absolutista, o ideal de uma república deveria estar ligado a ele. Isso tudo manipulado, e durante algum tempo ele não foi bem visto pelos círculos acadêmicos italianos. De concreto, ele só deixou 2 livros para publicação. A História de Itália, que foi publicado depois em 1570, foi traduzido, foi dedicado à rainha, uma das rainhas da Inglaterra, foi muito lido, a História de Itália, que é a última obra dele, e ele escreveu para deixar para a posteridade. E o Ricordi, que é um conjunto de aforismos comentados sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a família, sobre o bem viver. Tá? Então a gente não tem um traço de persuasão, de convencimento, é uma leitura seca, uma leitura mais objetiva, tá? Agora muito vincada à sua época, muito vincada inclusive ao pensamento de um grande homem da época, de um grande político da época, que foi Maquiavel. Tá? Ele teve a influência de Savonarola, Savonarola foi um frei dominicano, que em 1490 já exercia algumas funções diplomáticas no governo de Florença. Em 1494 ele toma o governo, ficou 4 anos no governo, cria um governo milenarista. Ele dizia que falava com Deus. Depois, no finalzinho, ele entrou em choque com setores da igreja, foi queimado, mas nesse ínterim ele foi muito útil para Firenze. Firenze passou por 60 anos de governo da família Medici. O Piero de Medici saiu porque não tinha condições, um indivíduo que não tinha um perfil para a época, e Savonarola respondeu à época, porque é bom lembrar para todos nós que Firenze, nessa época, tinha 40 mil habitantes, 70 casas bancárias internacionais, mais do que qualquer outra cidade da Europa. Então era realmente um centro novo,
era realmente um palco importante do Renascimento. Savonarola tinha um discurso de que se implantaria uma nova Jerusalém, condenava os abusos do clero, mas ele tinha uma característica interessante. Ele dizia que o bem comum tinha que estar acima dos interesses particulares. E nós estamos falando de uma Firenze com dinheiro, com luxúria, com jogo, com paganismo, como diria o próprio Savonarola, com sodomia que deveria ser reprimida. E ele tinha jovens que se reuniam, rezavam e, em nome da moral e dos bons costumes, faziam fogueiras com objetos pagãos, com livros pagãos. Esse episódio do Savonarola marcou muito a trajetória do Guicciardini. Seu pai, embora otimate, embora pertencente à elite, ocupou um cargo de destaque no governo de Savonarola. E ele sempre, como um grande defensor, Guicciardini, da estabilidade das instituições, ele se interessava muito por aqueles que defendiam o bem comum e não se locupletavam em proveito próprio. Agora, a trajetória e a obra de Guicciardini fogem ao modelo de outros pensadores, porque ele, quando ele retorna do segundo cargo de embaixador para uma Firenze que havia saído de um governo popular, que era Soderini, cujo secretário foi durante mais de 10 anos Maquiavel, ele chega para uma Firenze que havia saído de um governo popular. Esse governo popular consistia em ter um concílio grande, criado à época de Savonarola, um conselho grande que abarcava as opiniões e segmentos dos vários estratos da cidade, das várias associações. E a senhoria, que era um governo que se estabelecia para, ao mesmo tempo que governava, julgava, e tinha os gonfaloneiros disponíveis que organizavam o sistema de justiça, quase que paralelamente ao sistema executivo de coleta de impostos. Então, quando ele chega, ele tem uma surpresa. Quem está no poder eram os Médici. E ele começa sua carreira como jovem advogado, tendo chegado do exterior, muitas ligações com as famílias de destaque, ganhou boas causas logo que chegou, e ele foi chamado pela família Médici para pertencer aos conselhos da cidade, e ele começou a participar. Menos de 3 anos depois, um dos Médici, Giovanni de Médici, foi eleito Papa com o nome Leão X. Quando ele desempenha um cargo na República de Firenze, ele é alçado para Roma, e de Roma começa a ser administrador de estados pontifícios. E, paralelamente a isso, sempre escrevendo. A grande obra que ele escreve na Espanha, o Discurso de Logronho, onde ele defende o Concílio Grande, onde ele vê o papel da senhoria, onde ele estabelece o sistema de judiciário de Firenze. Só que quando ele chega, uma parte disso já estava sendo mudado pela família Médici, inclusive um período próximo a esse, quem estava preso o Maquiavel. Maquiavel foi solto quando foi eleito o Papa Leão X, foi à Câmara de Tortura, inclusive, foi anistiado nesse período. Então, Guicciardini passa a ter uma relevância como administrador de estados pontifícios, como general do Exército Pontifício, em 1521, e tomou um relevo a função de administrador, e um administrador discretíssimo, mas operoso, hábil e objetivo, onde aplicava-se a lei e se fazia muitas negociações. E ele, durante esse período, ele começa a trabalhar num livro chamado Diálogo del Regimento de Firenze, onde ele trabalha a situação geral de Firenze, na primeira parte, e na segunda parte ele faz uma crítica ao modelo florentino. Essa crítica é feita com 4 jovens da camada Ultimate,
eram jovens que passam a conversar sobre os rumos de Florença, ou Firenze, em 1494, que é a queda da família Médici. Tá? E esses 4 representam, embora pertencessem ao mesmo estrato de comando e de tradição, cada um tinha uma visão diferente de organizar a cidade. Né? E ele coloca na boca de alguns as ideias do Maquiavel, coloca na boca de alguns as próprias ideias, para dar uma riqueza nesse debate. Todos eles são hóspedes do Bernardo de Euler, e o que chama a atenção, tá? Ele busca os resultados dos governos. Tá? Ele levanta o governo de um, o governo de poucos, o governo de muitos, critica cada um, e ele vai levar em consideração os efeitos. Qual é o efeito de cada tipo de governo? Tá? De 1521 a 23, ele se dedica a voltar à sua Firenze, a reordenar suas coisas. Em 1523 entra um novo Papa Médici, com o título de Clemente VII. Ele novamente vai trabalhar para os Estados Pontifícios, os Estados Papais, como governador da Romanha. E ao mesmo tempo, ele passa a trabalhar em cargos de comando dos exércitos pontifícios, como em Pávia ou Pavia, lá no norte, eles tiveram uma grande derrota, e depois os Estados Pontifícios, depois do saque de Roma em 1527. Ele presente em todos e assumindo ou fazendo as coisas pesadas que o Papa deveria fazer, ele fez e esteve presente. Em 1531, aproximadamente, já no segundo governo do outro Papa Médici, ele trabalha arduamente no livro que eu considero um livro de uma qualidade enorme, onde ele discute ponto a ponto as ideias políticas de Maquiavel com os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Né? Então ele faz um detalhamento, capítulo a capítulo, e é bom lembrar que em 1531 Maquiavel já havia falecido. Né? Então, essa outra obra que é pouco falada, né, esses dois livros mesmo do Maquiavel, a gente conhece mais o Príncipe, né, e a gente fala muito, mas esse discurso tem uma riqueza, onde Maquiavel trabalha os exemplos de Roma, o contraponto à Firenze da época, e o Guicciardini, em muitos pontos, rechaça, em outros pontos, confirma. Tá? De 1532 a 1540, ele encerra suas atividades com os Estados Papais, retorna a Firenze. A sua Firenze havia extinto uma série de organismos mais democráticos, entre aspas, ou mais amplos, tá? E ele se dedica a terminar o seu livro, a escrever o seu livro e terminar, que é a História de Itália, que ele começa aproximadamente em 1535 e termina em 1540, quando ele falece. O Pocock, que é um pensador muito respeitado, ele diz que os Otimati eram chamados a colaborar com todos os Médici e com todos os governos, mas odiavam ser tratados como inferiores, que eles eram tratados como inferiores, né? Aquela nobreza local e tal. Agora, os últimos 6 anos de Guicciardini, ele teve muito desgosto, porque houve uma passagem de uma república para uma sociedade que se refeudalizava e valorizava títulos de nobreza, como os 2 últimos Médici fizeram acordos para criar pequenos reinos, né? Então isso daí para ele não foi muito bom, porque ele tinha uma visão republicana. A gente tem que entender que os 2 pensadores, como Sasso e Pocock, entendem que Firenze teve um papel importantíssimo para a discussão política da época, e até como uma discussão política para o futuro. Em Firenze tinha
um homem, Bernardo Rucellai, que era parente da família Medici. Ele tinha um espaço na casa dele, chamado de Orti Oricellari, onde ele permitia que as pessoas discutissem suas ideias, mais ou menos de 1498 a 1510, 1512. E aqui Maquiavel teve um grande espaço, colocou suas ideias, fez discípulos, mas Guicciardini, por uma instância muito particular da sua localização social, ele não frequentava esse grupo, mas tinha contato com o material debatido, com as ideias. De fato, Maquiavel e Guicciardini se conheciam, uma diferença de mais de 10 anos de idade, Maquiavel mais velho, e de 1521 a 1527, até a morte de Maquiavel, eles tiveram um contato muito extremo. O professor Binotto, nosso colega da Federal de Minas, ele diz que o leitor ideal de Maquiavel foi o Guicciardini, pois sem nenhum anteparo, sem nenhuma barreira, sem nenhuma reinterpretação, sim, de primeira mão, ele teve contato com o material de Maquiavel e ele fez uma crítica à época, não a crítica 300, 400 anos depois, com outros encaminhamentos. Porém, é bom que se diga que não houve uma relação mestre-discípulo. Guicciardini leu muito mais Maquiavel do que Maquiavel leu Guicciardini. E ele, uma série de coisas e de respostas que ele dá por escrito, Maquiavel já havia falecido. E a gente ficou pouco afeito a Guicciardini, porque a história projetou Maquiavel com toda a sua obra, sobretudo o Príncipe, e mesmo Considerazione, a gente, fora os círculos mais acadêmicos, a gente não conhece. Ora, paralelamente a isso, eu fiz questão de colocar o Gianotti, que é o Donato Gianotti, que é 23 anos mais jovem que o próprio Maquiavel. Este sim foi um discípulo no modelo clássico, este sim participava das reuniões na casa do Rucellai, e ele se destaca. Por que eu coloquei esse autor? Ele se destacou por dois momentos. Ele exerceu cargos executivos em Firenze de 1527 a 1530, cargo próximo a Maquiavel. Ele quis implementar um sistema de governo mais semelhante a Veneza, como foi sempre o ideal do próprio Guicciardini, e ele mesmo usa Veneza, um estudo que ele havia feito acompanhando o embaixador de Firenze a Veneza, e ele procura mostrar os mecanismos políticos de Veneza, de estabilidade, mas ele mesmo desconstrói o mito de Veneza. Ele tem dois livros interessantes, que a gente tem acesso em italiano, que é a Repubblica dei Veneziani, que foi publicado em 1540, ainda quando ele era vivo, e depois ele tem um outro, Della Repubblica Fiorentina, dentre outros, que está muito bem comentado pelo Silvano, numa obra muito boa em italiano. Agora, fechando esses dois pensadores, o Pocock entende que esse pensador, ele fecha a tradição republicana florentina. E volta a falar, o Maquiavel mais conhecido, o Guicciardini pouco conhecido, e o Gianotti pouquíssimo conhecido, muito desconhecido. Agora, a grande questão é que Guicciardini e Gianotti acreditavam na necessidade de criar instrumentos jurídicos para preservar o bem comum e criar uma sociedade liberal e laica. Essa afirmação a gente vai colher no Pocock, e eu tentei por diversas vezes cercar isso com o Sasso, esse termo liberal, e eu não consegui. Mas todo o corpo está armado para isso. Todo o corpo está armado para isso.
Eu senti que o Pocock foi um pouquinho mais além, teve a coragem de falar isso. O Sasso, ele fica na beira do abismo, né? O Francesco Guicciardini, Quattro Studi, agora a gente tem que falar a verdade, né? Eu queria ler aquilo, mas não li, né? Então não posso mentir para a banca isso daí. Agora, para fechar o último capítulo, eu coloco a importância do pensamento de Guicciardini, onde ele fala muito sobre o corpo político. Ele faz uma analogia com os médicos, que o médico é como um político, deve cuidar bem, deve fazer o diagnóstico e fazer um bom tratamento. E ele também trabalha a figura do fabricante de massas, né? O pastaio, diferente do sentido de Platão. Platão diz que o cozinheiro até mistura as coisas para disfarçar, né? O Guicciardini, como bom habitante da Península Itálica, ele vai dar um destaque, que o fabricante de massas é um cara cuidadoso e prudente, né? Porque qualquer coisa que sai errado, todo mundo vai perceber. E ele diz que o político tem que ser assim. Ele tem que fazer uma mistura, tem que fazer uma preparação e sempre ser cuidadoso e prudente. Muito bem. Agora, o que sai disso daqui? Voltando à questão do corpo político, o corpo humano tem que ser bem tratado. E o Estado tem que ser bem tratado. E o Estado, que não se esqueça, é uma máquina mundana, com todas as precariedades que a mundanidade nos dá. Agora, ele trabalha algumas categorias políticas que eu destaquei, que são 4 no pensamento dele, que ele joga, ele manobra essas categorias políticas para que o ator político possa exercer bem a sua função de político. Tá? Eu não vou usar o termo gestor, que eu acho... muito dória, né? Então, eu não vou usar, professor Chay, mas eu não gostaria de usar, né? Porque eu vejo que o político é alguém que se enfronha lá, né? Então, ele trabalha com 4 elementos encadeados, que é a discrezione, que é o discernimento, a prudenza, a ragione, que não tem esse componente de razão, e sim o componente do cuidado, do desmontar, do articular e da experiência. Essas são as 4 categorias bem encadeadas que o político deve trabalhar. Agora ele coloca 2 outros diferenciais no estudo da política. O primeiro, a esperança. Ele diz que a esperança, ela é própria da população. A população sempre procura a esperança, fugindo do temor e do espírito da razão em si. E às vezes, segundo ele, não só às vezes, mas sempre, a população opta pela esperança, nunca pelo racional, e aí tem um elemento afetivo, emocional muito forte, segundo ele, né? Agora é bom lembrar que ele é um homem muito marcado pelo distúrbio dos Ciompi. Foi uma revolta dos cardadores de lã, onde um grupo dos Otimati insufla esses trabalhadores. E esses trabalhadores vão ao poder, cria-se nesses trabalhadores a esperança de uma sociedade melhor, eles passam a ser manipulados por um outro grupo dos Otimati. Isso foi muito marcante na obra de Guicciardini. E a última, que ele fecha, e ele diz que tudo que podemos estudar em política é válido, tudo que podemos raciocinar, encadear e montar é válido, porém, não podemos chegar à generalização. A fortuna é a oportunidade e o oportunismo do ator político. Através de um novo fato ou imponderável, ele se consubstancia num novo fato político, né? Então ele não dá aí aquele fechamento, aquele guia, aquela conotação de um guia de receitas. Ele abre esse espaço e ele trabalha muito a questão da fortuna na história da Itália. Para fechar, ele fecha com 2 conceitos, o de liberdade e a sua visão política. A liberdade para Maquiavel não é a liberdade de caráter popular ou individual que a gente entende hoje. A liberdade é o Estado enquanto espaço coletivo e livre, onde todos possam participar
e ter seus direitos respeitados. Então é uma visão bem diferente dos nossos dias. E, para terminar, eu chego a esse elemento, eu sei que muitos dos meus professores vão me cobrar essa visão, e eu falo, estudioso de Guicciardini, entendo que ele tem uma visão republicana, ele propõe um equilíbrio social, mas ele propõe também um Estado enérgico no combate às sedições, às revoltas. Ele é um republicano e alguém que preza pela liberdade cívica. E aí tem um ideal dele, né? Embora ele seja seco, objetivo, sem criar grandes expectativas, mas ele cria. Ele cria. Dentro da obra dele tem uma criação que eu acho pouco factível. Ele idealiza um perfeito equilíbrio político entre todas as forças, né? Esse é o grande final dele, né? Essa é a grande idealização do modelo dele. Tá? Muito obrigado. É isso. Obrigado,